Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Este é um versículo, é uma passagem que me instiga. Essa passagem bíblica, ela me motiva, ela me encoraja. Porque nós estamos aqui diante de uma declaração de um homem de Deus chamado Paulo, apóstolo Paulo. E nessa declaração nós percebemos um desejo explícito que Paulo externa conosco. Ele diz: quero conhecer Cristo. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. Que desejo espetacular. Hoje é domingo de Páscoa, onde o mundo empresarial, o mundo comercial desviou o olhar das famílias, apontando uma data tão importante para um mero coelho, para um mero ovo de chocolate. O sistema desse mundo, ele tem essa função de desviar o nosso olhar para as coisas fugazes, para as coisas triviais desse mundo. Porque na verdade a Páscoa não é o ovo de chocolate, você sabe disso. O símbolo da Páscoa não é um coelho. O símbolo da Páscoa é a cruz de Cristo. O elemento principal da Páscoa não é o ovo de chocolate, é o sangue derramado na cruz do Calvário. O maior presente na Páscoa não é ganhar uma caixa de bombom. O maior presente da Páscoa foi nos dado a ressurreição, a vida eterna, a possibilidade de viver a eternidade com Deus. Hoje eu quero caminhar com você dentro de um tema, e o tema dessa mensagem é o supremo conhecimento. O supremo conhecimento. Perguntas: qual é o supremo conhecimento desta terra? Quando falamos em conhecimento, quando falamos em saber, talvez alguns pensam em filósofos como Sócrates, o patrono da filosofia, em Pitágoras, em Platão, discípulo de Sócrates. Alguns pensam no pensamento aristotélico, porque esses homens foram enfatizados e destacados por pensar. Há cerca de 2.500 anos atrás, surgiu na Grécia Antiga, no mundo ocidental antigo, um grupo de homens e raríssimas mulheres. E esse pequeno grupo, ele se destacou da sua geração, porque eles se ocuparam em pensar nos porquês da vida. Eles começaram a se perguntar, e isso é filosofia. Filosofia é amar o saber, amar o conhecimento, amar a sabedoria. Esse pequeno grupo, então, chamado hoje de filósofos, eles começaram a interrogação dos porquês. Por que as coisas são como são? Qual é a fonte do poder? A vida tem um sentido? Existe uma divindade ou várias divindades?
Por que nós morremos? Qual é a origem do mal? De onde nós viemos? Para onde nós iremos? Por que estou aqui? A filosofia tão ensinada em nosso tempo, até hoje, se conhece os grandes filósofos. Esses homens se destacaram porque começaram a pensar. E o conhecimento deles, os porquês deles, de fato nos faz refletir um pouco mais nessa vida humana. Mas eu posso te dizer que a filosofia humana meramente carnal, ela não é o supremo conhecimento. Ela não é o supremo conhecimento. Sócrates disse: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Que frase excepcional. Sócrates disse: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Ele também disse: eu só sei que nada sei. Homens que buscaram conhecimento a vida toda, mas que ainda assim morreram com interrogações não respondidas. Qual é o supremo conhecimento? Estamos diante de um texto onde um homem que foi uma das mentes mais brilhantes da sua geração, chamado Paulo. O apóstolo Paulo diz: eu quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece, sim, alguns pontos fortes, enfáticos da filosofia, beleza. Mas você já se perguntou ou já externou esse desejo que a Bíblia está dizendo? Você quer conhecer Cristo? Você quer conhecer o poder da ressurreição? Nós estamos nos dedicando a conhecer tantas coisas. Precisamos estudar, eu estudo. Fiz faculdade, continuo fazendo. Mas eu não posso pegar 50 milhões de livros da faculdade com conhecimento explícito, meramente humano, e nunca ler a Bíblia toda. Que tipo de cristão eu sou? Eu consigo estudar todas as trocentas apostilas da universidade, do curso técnico, mas eu nunca li o Novo Testamento, nem sei quem foi Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que eu sou crente, gente. Eu sei um pouco de filosofia, eu sei um pouco de antropologia, eu sei um pouco de sociologia. Mas eu sou crente e não sei quem é Cristo. Eu sou crente e não sei que existe poder na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o ponto mais alto, é um dos pontos mais altos de nossa fé, gente. O que nos distingue, nos diferencia das outras religiões é que todas as outras religiões, os seus homens mais importantes, os nomes mais tangentes, morreram, sumiram com o pó da terra. Mas nós estamos diante de uma igreja. Se alguém quiser chamar de cristianismo, não importa, mas o Senhor, o patrono do cristianismo, Jesus Cristo, não ficou os ossos para sumir com a terra. O único nome e o maior nome diante de todas as religiões que a Bíblia diz, ele está vivo, é o nome de Jesus. Esse é o único nome. Aleluia! Ele ressuscitou e ele está vivo. E por isso que você participa desse culto hoje com vida, porque o nosso Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O conhecimento supremo. O conhecimento supremo não é o conhecimento que os homens podem conhecer, que os homens podem oferecer carnalmente falando.
Gostaria que você colocasse os seus olhos no versículo 2 de Filipenses 3 em diante. Você vai conferir comigo que o apóstolo Paulo, ele entende que o supremo conhecimento não é o conhecimento meramente terreno. Confira comigo Filipenses 3, versículo 2. O apóstolo disse: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Paulo está dizendo: eu poderia me orgulhar no conhecimento fatalmente humano, eu poderia ser um orgulhoso em dizer: eu conheço mais que vocês sobre filosofia, sobre as coisas terrenas. Mas ele disse: eu não me glorio mais naquilo que eu sabia, eu não me glorio mais naquilo que eu aprendi. Perceba o versículo em diante, quando ele diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, confiar no entendimento próprio, confiar no conhecimento artificial, humanamente falando, ele diz: eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. O que acontece aqui? Alguns crentes aqui na igreja de Filipos estavam pensando em trocar a graça pelas obras. Alguns estavam pensando o seguinte: nós podemos ser salvos pelo que nós fazemos. Se nós fizermos muitas obras, nós seremos salvos. Paulo disse: não, a salvação não é por obras, a salvação não é pelo conhecimento humano. E por isso ele disse à igreja de Corinto, ele disse: eu não preguei a vocês com palavras de sabedoria humana, mas eu me esvaziei para pregar a cruz de Cristo, que é o poder de Deus para salvar o homem. Nenhum conhecimento humano vai te levar à salvação de Cristo. Você pode ter o conhecimento que você quiser nessa terra, mas se você não ceder à graça e ao Espírito de Deus, você vai se afastar de Deus. As escolas estão dizendo: não podem mais pregar Cristo nas escolas. Eu sou do tempo, na Bahia, no interior, que quando nós entrávamos na escola e começávamos a ler, alguém chegava lá na Bahia, naquela escola lá longe, lá distante, tão distante, eles entregavam uma Bíblia azul. Lembra dela? Uma Bíblia azul. Isso é fantástico. O Novo Testamento, Provérbios e Salmos, chegou até a mim na Bahia, me libertou das garras do diabo. Os gideões, missionários. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Existem pessoas investindo no conhecimento genuíno de Cristo. Paulo disse: eu poderia me orgulhar naquilo que eu aprendi. Eu fui zeloso como um fariseu, eu persegui a igreja de Cristo porque eu acreditava no conhecimento que me deram. Nós estamos procurando muitos conhecimentos. As pessoas acham que as redes sociais é adquirir conhecimento. Não, as redes sociais você tem informação. E são tantas informações que você não tem tempo para filtrar o que é bom e o que é ruim. Nós estamos respondendo algumas coisas nas redes sociais onde nem refletimos. Paulo disse: eu poderia me orgulhar nas coisas lá de fora, porque eu me dediquei nas coisas do mundo, porque eu me dediquei na religiosidade, porque eu até
perseguia a igreja de Cristo achando que era certo. Paulo estava dizendo: eu experimentei do conhecimento e do saber humano. Ei, você que está aqui, olha para cá. Talvez você se encontre como o apóstolo Paulo no passado que viveu. Talvez você já experimentou do saber, do conhecimento humano. Só que você percebe que o saber, o conhecimento humano, ainda assim, estando, próximo de nós, acessível a nós, mas nós não conseguimos adquirir todo o conhecimento humano. Não dá para fazer. Tem gente que estudou 5 faculdades. Tem gente que trabalha com a programação em questão de informática de uma forma tremenda. Conhecimento. Mas não adquiriu o conhecimento de fritar um ovo. A mãe tem que fritar para ele. Tem gente mexendo com a bolsa de valores. O cara é um monstro em contabilidade, em questão de dinheiro, de investimento. Só que ele nunca aprendeu a varrer uma casa. Porque são tantos conhecimentos nessa terra que nós morreremos. Eu só sei que nada sei. Paulo experimentou do saber humano e sabe o que acontece com ele? Gostaria que você caminhasse comigo no versículo 7, porque após o saber humano, Paulo bebeu da fonte do saber divino. E você confere no versículo 7 isso aí. Mas o que para mim era lucro. O que era lucro para o Paulo? Todo o saber humano que ele tinha aprendido. Ele disse: eu me orgulhava nessas coisas, era lucro. Passei a considerar como perda por causa de Cristo. Eu sei que você já bebeu de várias fontes nessa vida. Eu sei que você já bebeu de vários saberes dessa vida. Talvez alguns saberes que você já experimentou estavam distorcidos, como: o que é a igreja? Alguém te disse um dia que a igreja é careta, e você disse: o meu saber está construído, a igreja é careta. Alguém um dia te deu um conhecimento que igreja só tem ladrão, e você disse: todo pastor é ladrão. Porque alguém construiu o saber distorcido da igreja no seu coração. Mas hoje é o dia que nós comemoramos que Jesus ressuscitou. E o Espírito Santo, o mesmo que levantou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo com seu poder está levantando você de todo o saber humano destrutivo que estava te levando para longe das coisas de Deus. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: é tempo de você aceitar, experimentar de um saber que você nunca conheceu. Paulo disse: eu experimentei, e o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Versículo 8: mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo disse: eu considero o meu saber humano como esterco, mais do que lixo. Perdão. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Parafraseando, ele disse: Paulo era praticamente um poliglota. Ele era a mente brilhante da época. Paulo era a mente brilhante da época. Ele sentou aos pés do grande mestre Gamaliel. E tudo que um homem queria saber,
Gamaliel poderia basicamente ensinar. E Paulo disse: tudo que eu aprendi, eu considero como esterco popular, cocô, para conhecer Cristo. É tempo de esvaziar seu CPU. É tempo de esvaziar o seu HD. Você sabe que quando o computador dá pane, memória cheia, tem que esvaziar. E às vezes você fala assim: mas eu já esvaziei os conteúdos. Existe lá uma janela chamada lixeira. Tem muita coisa que você já excluiu, mas ainda está na lixeira da sua memória. Paulo está dizendo: eu estou resetando a minha mente para o saber, para o supremo conhecimento dessa terra. Qual é o supremo conhecimento da terra? É o saber divino, é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O apóstolo dos gentios, ele aceita beber da fonte inesgotável do Espírito Santo de Deus. Confira comigo, irmãos, ele disse: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu desafio você: leia os 4 evangelhos, experimente conhecer Cristo. Se você beber dessa fonte, você nunca mais terá sede. Fico pensando nas coisas corriqueiras da vida. E como é difícil atrair alguém para conhecer Jesus. É difícil. Gostaria que você refletisse. Vamos pensar no que Sócrates disse: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. O que diferenciou aqueles homens da Grécia Antiga foi o interesse de fazer porquês. Você nunca se perguntou por que é difícil apresentar Jesus para alguém? Por que as pessoas se recusam em pelo menos conhecer Jesus? Mas quando ofereceram a cerveja, disse: eu quero esse conhecimento. Quando ofereceram a droga, a maconha, eu quero esse conhecimento. Quando ofereceram o sexo ilícito sem casamento, eu quero esse conhecimento. Por que é tão fácil aceitar todos os conhecimentos da terra, menos o conhecimento de Cristo? Já parou para se perguntar por quê? Porque os bares estão tão cheios, algumas igrejas estão vazias. Se a cerveja está cara, a beça. Beber custa caro. E por que os crentes dizem: vem à igreja falar de oferta de novo? Por que as pessoas pedem na rua R$10 para comprar uma bucha, uma pedra de crack? O que nós temos dado a essa geração? Alguém me disse esses dias: pastor, a gente está frito. Eu falei: por quê? Porque os bêbados da Cataguá subiram para a praça da nossa igreja. Eu falei: você está doido?
Foi Deus que fez isso. Pastor, mas os bêbados vão tomar conta da nossa praça? Não é isso. Foi Deus que fez isso. Deus enviou eles para cá. Deus às vezes nos incomoda com aquilo que nós estamos deixando de fazer. Alguém disse, tomara que eles voltem para lá. Eu digo, tomara que eles venham para cá. Nós podemos oferecer a eles o que eles precisam de fato. Você não lembra de Pedro na porta do templo? E o mendigo disse, me dá uma esmola. Ele disse, não tenho esmola, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que Pedro tinha, o conhecimento de Cristo e o poder da sua ressurreição. E o que eu tenho eu te dou, levante e ande em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos, olha para o Instagram. Estão vendendo o curso de tudo online no Instagram. Alguém clique aqui no Saiba Mais. Eu vou te ensinar como fazer a melhor pipoca do mundo. E tem alunos que fazem curso intensivão de como fazer pipoca. E o camarada convence dizendo, se você fizer um curso comigo, você vai ganhar um certificado internacional de pipoqueiro. Estão vendendo conhecimento de tudo, enquanto o supremo conhecimento não se vende, se dá e se recebe. Quanto você pagou para receber esse conhecimento hoje? Até a oferta que a igreja menciona não é obrigatório, oferece quem quer. Até o dízimo que o crente dá, alguém fala assim, pastor, esse mês não paguei o dízimo. Para de loucura. Dízimo não é pagamento, é devolução. Você não está pagando a Deus a nada. Você está devolvendo como um ato de gratidão. E se não tiver gratidão, nem devolva. Paulo bebe da fonte do supremo conhecimento, e por isso ele descarta o conhecimento meramente humano. Ele disse, é como esterco. Só que estamos vivendo gerações e gerações que esse conceito do supremo conhecimento está mudando com o tempo. Existem pessoas que pregaram. Existe alguém que disseram, alguns disseram, eu fiz teologia, eu fui teólogo, eu fui reverendo, eu era pastor, eu conheço a escritura. E aí, ele trocou o supremo conhecimento para o conhecimento do ateísmo. Mas Paulo disse, para ganhar Cristo, eu considero esterco todas as coisas. Quero te convidar. Você deseja esse conhecimento que esse homem teve? Sabe quem é esse homem? Esse homem teve em um lugar chamado terceiro céu. Esse homem teve revelações indizíveis. Existe um céu que nós conseguimos contemplar, esse céu azul. Existe um segundo céu que podemos chamar do céu dos astrônomos, onde a NASA passeia, investiga. Mas existe um terceiro céu que a NASA não pode chegar, que os foguetes mais tecnológicos não podem chegar, porque esse terceiro céu só vai experimentar e vivenciar quem conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Precisamos parar desse conhecimento totalmente sem bases. Qualquer um que morre, o cara morreu num tiroteio com a polícia. Aí alguém diz, mais uma estrelinha brilhando no céu. Que papai do céu te receba. Peraí, irmão.
Quem te deu esse conhecimento, filho? Quem te deu esse conhecimento? Então tudo bem. Eu vou pegar qualquer morador de rua e falar bem assim: olha, que João te receba na casa dele, vem cá. Vou bater na sua casa, assim, ó, receba aí, para ele brilhar na sua casa. Você não aceita na sua casa todo mundo, mas você quer colocar no céu de Deus todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem a chave da sua casa? Você? Quem tem a chave do céu? Para com essa conversa fiada. Nós não aceitamos que ninguém palpite em nossa casa, mas queremos palpitar na casa de Deus. Já parou para pensar nisso? Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Conhecimento supremo. Versículo 10, por favor, meu irmão. O versículo que iniciamos, Paulo disse: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Qual é o supremo conhecimento? Primeiro, conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Você sabia que esse dia é o dia do poder? Se estamos celebrando Páscoa, estamos celebrando a ressurreição de Cristo, e a Bíblia diz que a ressurreição de Cristo é o poder. Hoje, brilhantemente, cristocentricamente, você veio nessa igreja para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. A ressurreição tem poder. Lembra que eu falei no início? Os saberes do mundo desviou os olhares da família, tirando o olhar da família do poder da ressurreição para o coelho que tem ovinho de Páscoa. Querem desviar o seu foco. Quando chega a Páscoa, a gente está desesperado. Pai de família desesperado, porque sabe o que o pai já pensa? Poxa, Senhor, eu estou tão triste. Não estou conseguindo comprar um ovo de Páscoa para o meu filho. Tem pais que choram. Tem pais que dizem: o que eu vou falar para o meu filho? Eu não consegui comprar um ovo daquele de 10 centavos. Eu não consegui comprar uma moedinha de chocolate. Eu não consegui comprar um ovo de chocolate daquele que você põe no dente da cara e na hora. É 100% açúcar. Só que, por que acontece isso com a gente? Porque estão tentando tirar o nosso conhecimento supremo para olhar para o saber humano. Qual é o supremo conhecimento? Conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Se estamos celebrando Páscoa, estamos celebrando a ressurreição de Cristo, e a Bíblia diz que a ressurreição de Cristo é o poder. Hoje, você veio nessa igreja para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição.